com a mão no coração, hoje quando você tiver um período, aquele período maravilhoso, sozinho lá com o Senhor, medita em 1 Samuel 17 inteiro. Vamos ler esses aqui. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará contra ele. Aí eu pulo para o 45 e diz: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você. Vamos falar isso aqui? Mas eu vou contra você. Em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra, que coisa, né? E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui reunidos saberão que não é por espada, nem por lança, que o Senhor concede vitória. Você pode ler isso para você? Você pode dizer seu nome e dizer: Cléo, não é por espada, nem por lança, que o Senhor concede vitória. E aí, como é que conclui? A batalha é de quem? A batalha é do Senhor. E Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Não tem nenhum registro de que Deus, em nenhuma parte, em nenhum momento, Davi ouvindo um diálogo dele com Deus, um profeta que foi até ele, ou ele ouviu a voz, que tenha ficado registrado, que Deus o mandou ir lutar contra Golias. É óbvio que uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo, que é o que nós vamos aprender hoje, ela está sendo guiada pelo Espírito, ela vai ter um impulso do Espírito. Isso é óbvio. Então foi uma coisa que aconteceu dentro dele. Algo aconteceu lá dentro, que ele percebeu, que ele entendeu, que ele devia ir e que ele realmente podia enfrentar um problema que ninguém queria enfrentar, que todo mundo estava correndo. Quando ele fala que ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, o teu servo irá, eu vou lutar contra ele. Se você ver no versículo 33, Saul vai dizer para ele: mas você não pode, porque você é um menino. São nesses momentos que as fichas vão caindo e a cegueira vai sendo arrancada dos olhos das pessoas, quando elas realmente prestam atenção na palavra, porque tinha, teoricamente, o maior general, teoricamente, porque era o comandante, era o rei, era o comandante do exército da nação. Com o exército inteiro,
gente que estava em treinamento, gente que estava se preparando, fugindo todas as vezes que o Golias aparecia. Então é interessante quando a gente lê, você não pode porque você ainda é um garoto, é um menino, você é um inexperiente. Não está registrado que Davi tenha respondido para ele, mas ele poderia ter respondido, bom, se eu não posso, quem é que pode? Porque você, rei, está fugindo, o exército inteiro está fugindo. Está todo mundo se escondendo, está todo mundo com medo. Então é interessante como a gente vai ouvir, muitas vezes de quem não está fazendo nada, não está fazendo o que deveria fazer, que nós não somos as pessoas adequadas, que nós não temos a competência, não somos gabaritados, não somos capacitados, não somos capazes de ocupar um determinado lugar, de fazer alguma coisa, de enfrentar determinadas situações. Se você continuar lendo, você vai ver que Saul pega a armadura dele e tenta colocar em Davi. Davi até colocou e tentou andar com aquilo, mas não conseguiu. E é o que mais nós vamos encontrar. Isso aqui, ainda mais nos dias de hoje. É gente lutando para nos vestir das armaduras deles. E é interessante que nem o Saul estava usando. E algumas pessoas querem nos vestir daquilo que nem elas estão utilizando, ou utilizando corretamente, nem elas estão utilizando. E elas querem nos vestir daquilo que elas se vestem, mas que na vida delas não está funcionando. E Davi nos manda uma mensagem de quem tem identidade, de quem tem coragem, de quem é capaz, por ter identidade, ter um relacionamento com Deus, de acreditar em algo que ninguém estava acreditando, de enxergar um problema como ninguém estava enxergando, e de fazer uso de algo que ninguém jamais usaria ou pensaria ser algo correto, adequado, a não ser para brincar, talvez, mas não para viver alguns momentos, para atirar em alguma coisa, num passarinho, em alguma coisa, mas não para derrubar um gigante daquele tamanho. Mas era o que ele sabia usar. Era o que ele conhecia. Era o que ele manuseava bem. Você vê? Ele usou o que ele conhecia. Ele usou o que ele tinha. Ele foi com o que ele sabia. Ele não mudou. Ele não quis ser uma pessoa que ele não era. Ele não quis se adequar ao sistema que não estava funcionando para ninguém ali. Ele acreditou no que estava nele, no que ele tinha, no que ele sabia usar, no que ele sabia fazer. Porque a confiança dele não estava nele. Ele sabia que Deus é quem daria a vitória a ele. E sendo assim, Deus pode usar o que ele quiser.
Davi não sabia usar, então. Não fala antes que ele tenha usado lança e espada. Fala que ele usou a funda. E ele foi com a funda. Mas a confiança dele não estava nem nele, nem na funda. A confiança dele estava em Deus. Não é por espada nem lança. Não é pelos meios convencionais, comuns, normais para todo mundo. Não é usando as armas que todo mundo aqui está usando e, na verdade, nem usando estavam. Tinham as armas, tinham as ferramentas. E o que adianta eu ter uma ferramenta que eu não uso? O que adianta eu até saber manusear algumas coisas, mas eu não uso? O que adianta eu me gabar que eu tenho e que eu sei, mas eu não uso? E é num momento como esse que pessoas desistem de serem os instrumentos nas mãos de Deus que poderiam ser, porque elas ouvem de alguém: você não pode, você não tem capacidade, você não foi treinado no exército. Então, mas quem foi não está fazendo. Você não tem essa condição. Isso não é para você. Mas Davi, sabendo que a fonte dele era Deus, ele se agarrou ao que ele acreditava. Ele ficou com o que ele acreditava. E ele simplesmente acreditou. Usou da coragem. Usou o que ele tinha. Liberou palavras fortes. Hoje, Jesus não falou que quando nós orarmos sobre algo, nós vamos crer que já recebemos? Ele cria, ele disse: hoje o Senhor vai entregar você nas minhas mãos. Hoje todos saberão que não é por espada ou lança que o Senhor concede vitória. A batalha é do Senhor. Porque está todo mundo olhando para uma mesma direção. Só tem um jeito de vencer isso aqui: através da espada e da lança. E ele está dizendo: não, são múltiplas as formas de Deus trabalhar. E às vezes nós vemos as pessoas olhando para uma direção e focando uma coisa. Tem uma saída, tem um meio, tem um jeito. Está todo mundo dizendo: ó, tem esse jeito, tem essa saída, esse é o único caminho, é o único meio. E o Senhor está dizendo: por que você não acredita no que eu coloquei em você? Por que você não vai com o que você tem? Vá com o que você tem. Por que você simplesmente não se levanta e acredita no que eu coloquei em você? Quantas vezes Deus está dizendo isso? Por que você não acredita no que eu coloquei em você? E vai. Eu sempre lembro você que Saul e aquele exército, por 40 dias, eles ouviram o Saul, o Golias afrontar, gritar, esbravejar, afrontar a nação, afrontar o Deus na nação. 2 vezes por dia eles ouviram isso. E eles não conseguiram fazer nada, a não ser fugir e esconder. Davi ouviu uma vez.
E foi o suficiente para ele se levantar e dizer: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará contra ele. Está todo mundo abatido por conta desse problema. E ele chega com uma palavra de esperança e ele diz: ninguém tem que ficar assim. Ninguém tem que olhar as coisas com essa perspectiva. Ele vem dar uma outra perspectiva. Ele vem dizer assim: não, vocês não têm que ter essa perspectiva, vocês não têm que ter essa visão, vocês não têm que olhar para esse problema dessa maneira. Ué, eu vou lá lutar contra ele. Aí Saul fala para ele: não, mas você não pode. Você não tem treinamento, você não é capaz disso. Ele fala: não, eu sou. Eu cuido das ovelhas do meu pai e eu vivi situações onde eu enfrentei leão, eu enfrentei urso e Deus me deu vitória. E ele fala: e esse incircunciso vai ser como um deles. Quantas vezes o Senhor está falando para a gente a mesma coisa? Ele é que está falando para a gente: escuta, mas eu não te dei vitória naquela situação, eu não fui com você naquela situação, eu não fui com você naquela. Por que eu não vou ser agora? Eu não mandei você enfrentar daquela vez e você teve vitória, por que você não enfrenta agora? Como que nós vamos ter vitória se nós não enfrentarmos? Como é que nós vamos ter vitória se nós não enfrentarmos? Se nós continuarmos fugindo, como que uma pessoa vai ter vitória se ela continuar fugindo dos enfrentamentos dela? Por 40 dias eles só fugiram. Algumas pessoas por anos só têm fugido. E se nós quisermos dar um fim nessa gritaria, nessas situações ofensivas, que nos envergonham, que nos humilham, nós temos que nos levantar como Davi e dizer: eu vou enfrentar isso aqui. Eu vou lutar contra isso aqui. Eu vou com o que eu tenho, eu vou contra isso aqui. Eu não vou permitir que isso fique assim. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Quantas vezes você já ouviu essa palavra? Quantas vezes você já leu, você já ouviu mensagem sobre ela? Por que você não traz para o seu momento, para a sua vida, para este domingo, 17 de dezembro, enxerga agora o que significa esse gigante que tem feito você fugir, você se esconder, e o Senhor está dizendo: por que você não vai e não enfrenta? Eu vou te dar vitória. Porque a batalha não é sua, a batalha é do Senhor, mas você tem que tomar posição, você tem que enfrentar. Nós só vamos ter vitória sobre coisas que nós formos capazes de enfrentar, porque cremos que Deus está com a gente. E quando nós enfrentamos com a fé, nós temos vitória. Enquanto nós fugirmos de mudanças, de decisões, tem mudanças que para você é um gigante. Tem decisões que para você é como esse gigante. Tem enfrentamentos que para você é como esse gigante. Tem sentimentos que você alimenta, que para você é como esse gigante. Tem decisões que o Senhor está pedindo que você tome, que para você é esse gigante. E aí você tenta fugir de lá e de cá. E ele está te afrontando, e ele está te humilhando, ele está te envergonhando. E Deus está falando com você: vai, enfrenta que eu vou te dar vitória. E você foge mais um pouco. E você se esconde. E você faz o que todo mundo está fazendo. Você faz o que você fez
ontem, que não funcionou. Porque observa então, 40 dias, 2 vezes por dia, ele aparecia. Como pode uma pessoa repetir o mesmo erro 80 vezes e não ver que está errado? Será que você tem repetido o mesmo erro, tem cometido o mesmo erro 80 vezes, e se nada acontecer, você vai fazer de novo, quer fugir, quer esconder, achando o quê? Que do nada isso vai mudar? Não vai mudar. Se não houver um enfrentamento, uma decisão de ir lá enfrentar. Quantas pessoas estão fazendo igual Saul e os soldados fizeram? Já fugiu uma vez, escondeu, fugiu de novo, escondeu, fugiu de novo. E o problema está agravando. E os berros estão aumentando, e a humilhação está crescendo, e a vergonha está crescendo, e as maldições estão aumentando, porque é aí que ele ganhou mais força. E aí está piorando. E observe que isso durou 40 dias, e se Davi não aparece, quanto tempo mais isso ia durar? Por que Israel, o grupo original, tombou no deserto? Porque você vai encontrar, vez após vez, e eles murmuraram, e eles reclamaram, e eles murmuraram contra o Senhor. De novo Israel. E aí foi tombando gente. Como que um grupo não viu que aquilo não ia funcionar e vem e comete novamente a mesma coisa? Aí você vai para Juízes, você vai ver de novo. E de novo Israel fez o que o Senhor reprova. Aí ficou 18 anos escravo, 20 anos escravo, 40 anos escravo. E vai nessa linha. Porque um não aprendeu com o outro. Aí você vai e vê uma sucessão de reis, e fez o que o Senhor reprova. Sai um rei e entra outro, e fez o que o Senhor reprova. E todos tendo um final triste, lamentável. Todos. E como que aquele rei não aprendeu com outro rei? Às vezes você vê um negócio que não funcionou em lugar nenhum. E a pessoa vai lá e ela pega para ela. É igual você vai ver muito. E andaram nos caminhos de Jeroboão. Não funcionou para Jeroboão. Todo mundo sabia o fim trágico que ele tinha tido. Por que que outros seguiram os caminhos de um rei que terminou fracassado, derrotado? Porque o ser humano, infelizmente, pode permitir uma mentalidade tão cega, ultrapassada, desalinhada de Deus, e ainda acreditar que aquilo vai levar a um lugar diferente. Não, eu vou fazer o que não deu certo para Jeroboão, mas na minha vida vai dar certo. Eu vou continuar andando nos caminhos de Jeroboão, mas na minha vida vai dar certo. Eu vou fugir de novo, eu vou esconder, mas uma saída vai aparecer. Não apareceu nenhuma saída.
ali entre eles, nada daquilo mudou. Até que Davi viu a oportunidade, até que Davi viu que aquilo era a oportunidade da vida dele, o que ninguém viu como oportunidade, Davi viu. E Davi foi e enfrentou. E quem teoricamente era o menos preparado, capacitado? Davi. Mas foi a fé. Ele disse: a batalha é do Senhor. Eu vou dar tudo de mim, e o que eu não posso, Deus vai fazer. É Deus quem vai fazer isso aqui. Deus vai me dar a vitória nisso. Nenhuma palavra vem por acaso. Não importa quantas vezes você tem ouvido isso aqui. A palavra, ela é profética. Deus está dizendo a mesma coisa. Ele está dizendo para você: se você fizer a mesma coisa que nunca funcionou, você vai ter a frustração, a decepção que você teve de outras vezes, talvez muito pior agora. Se você fugir novamente de enfrentar e resolver isso, se você enfrentar, eu vou te dar a vitória, mas se você fugir, você vai dar mais força para o inimigo. Isso não vai resolver se você não crer e não enfrentar. Então, o que o Senhor está mandando para todo mundo aqui? Vai enfrentar com o que você tem. A batalha é minha e eu vou te dar vitória. Todo mundo tem o seu gigante. E o Senhor está dizendo: não fuja dele. Enfrente-o e eu vou dar vitória. Hoje, e eu pego isso como profético, hoje é hoje, ontem já foi, amanhã você não tem. Você tem hoje. 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 O que você deve fazer hoje? Qual a decisão que você tem que tomar hoje? Qual o enfrentamento para hoje? O que Deus está direcionando você a fazer hoje? Porque Ele está dizendo: você não tem mais que ficar abatido por isso. Vai e lute, eu vou te dar vitória. Não é por espada ou lança, não é pelos meios que todo mundo diz que é pela fé. Levanta hoje e todos vão saber, todos vão ver como é que Deus dá vitória a uma pessoa, pelo poder da fé. Vai pelo poder da fé. E um caminho Deus vai abrir, um meio Deus vai te dar, uma saída Ele vai te dar. Vai pela fé. Enfrenta esse gigante, Deus vai te dar vitória. Então, com a mão no coração e os seus olhos fechados, fale com Deus. Levanta com força. Levanta com fé. Levanta e tome decisões que talvez você não tomou. Enfrente aquilo que talvez você fugiu até agora. Você fugiu de enfrentar. Você estava esperando, talvez, que algo surgisse, algo mudasse.
sem que você tivesse que tomar as devidas decisões, enfrentar. E Deus está dizendo: não, não. Vá e eu vou te dar a vitória. Levante-se, vai e eu vou te dar a vitória. Em frente eu vou te dar a vitória. Eu não sei qual é o seu gigante. O gigante da falta de perdão, o gigante de uma mágoa, o gigante de uma barreira, o gigante de um problema, talvez financeiro, que você foge dele, mas nunca dá satisfações, não para enfrentar. Cada um sabe qual é o seu gigante. E a direção que o Senhor está dando para você nesta manhã é: em frente, porque eu vou te dar vitória. Vai em frente, porque eu vou dar vitória a você. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus, aqui estamos nós, meu Salvador eterno. Eu oro pelo teu povo nesta manhã, meu Senhor querido. Eu oro, meu Senhor, pedindo que essa visão aconteça, que essa pessoa adquira a visão que o Senhor Espírito Santo está dando, a perspectiva certa, o entendimento, a clareza, que essa pessoa receba força, que ela tenha um entendimento, que ela possua coragem, que ela se posicione, que ela veja as coisas de uma maneira que ela não estava vendo, que ela se posicione de uma forma que ela não estava se posicionando, que ela creia, que ela pare de fugir, de conjecturar, de se amedrontar, de se esconder, que ela simplesmente enfrente e faça o que ela tem que fazer. E o Senhor está dizendo: eu vou te dar vitória, em frente eu vou te dar vitória, vá, avance, eu vou te dar vitória, haja nisso e eu vou dar vitória a você. Apenas se levante, vá com a fé, vá com o que você tem, use o que você tem, e eu vou te dar vitória. Creia, levante-se, vá, não fuja mais disso, não se esconda, não espere que isso vai mudar sem que você tenha que enfrentar. Levante-se agora, hoje, porque o Senhor está dizendo: a batalha é minha, não é por espada ou lança que eu concedo vitória, não é pelos meios comuns, naturais, mas sobrenaturais. Eu vou dar vitória de forma sobrenatural. Levante-se, eu vou te dar vitória. Levante-se, vai, eu vou lutar essa batalha. O Senhor disse a mesma coisa para Josafá. O Senhor disse: a batalha do Senhor. Eles disseram: não sabemos o que fazer, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Eu não sei o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. E o Senhor mandou que eles fossem, que eles enfrentassem, porque a batalha era do Senhor, e o Senhor deu vitória a eles, e eles terminaram no vale da bênção. Eu oro, Senhor, para que hoje essa palavra vista cada pessoa. Eu oro para que eu veja pessoas saindo daqui vestidas desta palavra, confiantes, determinadas, focadas, tomadas, Senhor, de fé, de coragem, de ousadia, Senhor, de segurança, tomadas, Senhor, pela tua palavra. Venha, meu Deus, com força, venha, Espírito Santo, toma os corações,
Só o Senhor pode convencer pessoas. Só o Senhor pode calar fundo nos corações. Fala, meu Deus. Toca, meu Deus. Desperta, Senhor. Dá a ela a perspectiva certa. Que ela creia. Que ela se mova em fé. Que ela continue avançando em fé. Que ela não recue como outros recuaram. Que ela não recue como das outras vezes. Mas que ela se levante hoje e vá. Porque o Senhor está dizendo: a batalha é minha. Não é por espada ou lança, não é por meios naturais, é pela fé. Vai, eu vou te dar vitória. Hoje, levante-se, eu te darei vitória. Eu vou colocar um ponto final nesse problema de tanto tempo. Um problema que te afronta há tanto tempo. Enfrente-o e eu te darei vitória. Enfrente-o e eu te darei vitória. Enfrente-o, enfrente isto e eu te darei vitória. Deus de Israel, tudo que eu peço é para que todos tenham uma conscientização, porque a palavra vem, mas o que adianta se a pessoa não crê? O que adianta se ela não crê? Ela precisa crer. Ela precisa crer que é o Senhor falando com ela. Ela precisa crer e se levantar em fé. Ela precisa crer. Ela precisa crer, Senhor. Ajuda ela a crer. Que ela se mova em fé. Que ela creia, Senhor. Que ela creia. Porque o justo viverá pela fé. E quando nós cremos e nos movemos em fé, nós vivemos a sua glória. Abençoa essa reunião. Abençoa esse trabalho. Que nenhuma pessoa saia daqui do mesmo jeito, no mesmo lugar. Abençoa, Senhor. Abençoa o que eu te peço. Vem até nós, assuma essa reunião. Que a graça do Senhor esteja aqui sobre nós. Que a presença do Senhor seja real. Eu oro, Senhor, pedindo para que a sua mão esteja sobre nós. Eu sei que muitas vezes situações vêm, uma atrás da outra, para tentar minar mesmo. Às vezes coisas básicas que parece que não se resolvem, nunca vão se resolver. Muitas vezes nós vemos que falta bênção naquilo, falta direcionamento, falta... O que ela não tem, eu estou te pedindo, Senhor. Se ela não tem capacidade de gestão, se ela não tem a capacidade de ver, se ela não tem discernimento, se ela não tem capacidade de liderança, se ela não tem autogoverno, se ela não tem firmeza, para ela ir para lugares altos, ela vai ter que aprender as coisas nas mãos dela. Precisam frutificar, precisam mudar. Saul fugiu por 40 dias. Davi chegou e resolveu um problema que estava lá por tanto tempo. Porque ele teve visão e a visão dele foi de fé. Talvez, Senhor, ela não consegue ver, ela não consegue romper. É um travamento, ela não consegue se posicionar como autoridade, como uma pessoa de fé, com a firmeza. Ela não consegue trazer definição. O Golias fez o que ele quis até chegar a Davi. Davi não deixou mais ele fazer o que ele queria.
E uma liderança, um homem de fé, é assim que ele procede. As pessoas não vão fazer o que elas querem, o inimigo não vai fazer o que ele quer. Não vai. Porque ele sabe muito bem se posicionar e colocar limite nas coisas. Eu oro aqui hoje, Senhor, para que homens e mulheres de fé se levantem, determinados a colocar limites no inimigo, a colocar limite no inimigo, Senhor, a não aceitar mais sofrer as mesmas afrontas e vergonhas que vem sofrendo, a não aceitar mais que aquilo que está nas mãos continue fracassando, a não aceitar mais. Por favor, fala com Deus. Sabe, meu filho, você é um obreiro, você é um pastor, é um bispo, você é um membro que está aqui. Talvez você está aí, tem algo na sua mão que não resolve. Talvez é uma incapacidade de fazer funcionar, porque você não põe o posicionamento, você não tem a gana que você deveria ter para poder ir lá e fazer aquilo funcionar. Porque você ainda não possuiu um espírito de autogoverno, liderança, para ocupar o lugar que você ocupa. Você quer um lugar, mas você não sabe fazer funcionar uma coisa básica. Está sendo envergonhado, derrotado em coisas básicas. O que está na sua mão, talvez por anos, é reclamado a mesma coisa, é falado a mesma coisa. As cobranças são as mesmas, porque na sua mão não resolve. E você não para ver, é sempre uma nova desculpa. Alguém disse, vai acontecer agora vai ser assim, e nunca para. Esse sistema não está funcionando, com esse canal, esse meio não está funcionando, isso não está dando certo. Não, mas eu vou para coisas grandes, e eu não dou conta de resolver uma coisa mínima. E às vezes, muitas vezes, não é nem dinheiro mais. É falta de gestão. É falta de visão. É falta de posicionamento. É falta de autoridade. É falta de liderança. É falta de governo. Levanta. Em nome de Jesus. Até quando? Até quando? Até quando? O que está nas suas mãos, não pegue um negócio que vai te envergonhar. Saul queria ser rei, está à frente do exército, mas não queria lutar as batalhas que ele tinha que lutar. Eu vejo gente dizendo que quer muita coisa, mas Saul, com toda aquela estrutura, não estava dando conta de vencer o inimigo. Davi chegou sem estrutura nenhuma e venceu, porque a estrutura dele era a fé e era a coragem de fazer o que ele tinha que fazer. Sabe, às vezes eu mesma olho para situações e me dói. Quando eu vejo pessoas que têm um potencial incrível, mas elas não têm coragem, elas não têm firmeza, elas não têm arrancada, elas não têm a gana, elas não, muitas vezes até uma agressividade, não
física, mas na vida de fé. Levanta hoje. Espírito Santo, eu estou te pedindo. Não deixa nenhuma pessoa sair do mesmo jeito. Porque para mim é doloroso quando eu vejo que aquilo que está nas mãos de uma pessoa não flui. Às vezes uma coisa básica nas mãos dela já está fazendo o 5º, 6º, 7º aniversário e ela não resolve. Ela continua fugindo. Ela continua passando a mesma vergonha de sempre. E chega um que tem visão, que tem fé, que tem ousadia, que acredita no poder de Deus e não no que ele tem, e simplesmente enfrenta um negócio que ninguém quer enfrentar e resolve um problema que ninguém deu conta de resolver. Deus está dizendo: ei, não é que esse problema não tem solução. É que você ainda não decidiu enfrentá-lo com o espírito certo, com o posicionamento certo. Que a fé é simplesmente levantar aí. Senhor, eu entrego essa reunião nas suas mãos. E eu peço misericórdia para o Senhor. Nesse 17 de dezembro de 2023. Talvez nós estamos diante de problemas básicos, de derrotas básicas. Deus colocou algo tão grande em Davi. Às vezes Deus coloca sonhos tão grandes em nós. Israel tinha uma promessa tão grande. Mas às vezes podemos ver uma coisa básica que nunca se resolve. Mas hoje eu oro para que nenhuma pessoa fique no mesmo lugar. Eu oro, Espírito Santo, porque não dá para ir para níveis altos sem derrotar o problema que está aí há quanto tempo afrontando. Não dá. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da igreja. Tem misericórdia da nossa família, dos nossos filhos, que às vezes queremos ver tão além. Mas eles vão ter que descobrir por si mesmos a sua fé. Ninguém podia dar para Davi o que só ele tinha que acreditar e fazer. E eu oro para que hoje pessoas decidam crer, Senhor. E parar de fugir, parar de esperar que algo vai mudar sem que elas tenham que parar e ir e enfrentar problemas que já afrontam há muito tempo. Porque o Senhor está dizendo, é pela fé, é de forma sobrenatural. Não é por espada ou lança, mas é no nome do Senhor dos Exércitos. Eu entrego essa reunião nas suas mãos. Peço que o Senhor nos dê graça, me dê graça, nos ajude. Passa do teu sangue aqui, acampa teus anjos aqui. Eu peço, Espírito Santo, tenha misericórdia de nós.
que às vezes o Senhor está repetindo a mesma palavra. E ora o Senhor fala de um jeito, ora fala de outro, ora fala de outro. E algumas pessoas nunca saem do lugar. Elas acham bonito, elas dão glória a Deus, mas daqui a pouco elas saem daqui. E falam do problema da mesma maneira e não enfrentam. E argumentam da mesma coisa e simplesmente ficam com o que alguém falou e vai lá e passa, não, o fulano falou, não, agora vai resolver isso, não, vai não sei o quê. E o Senhor está dizendo, por que você não ocupa o seu lugar? Por que você não ocupa esse lugar? Vem, Espírito Santo, e ajuda-nos. Eu entrego essa reunião, esse propósito, Senhor. São 3 situações que nós decidimos que nós não vamos levar para 2024. E talvez o Senhor está aqui dizendo em alto e bom som, você vai mesmo levar para 2024? As mesmas coisas, os mesmos problemas, o mesmo comportamento, a mesma resposta que você sempre deu? Eu oro para que isso mude, meu Deus. Eu oro por entendimento aqui. Assuma a reunião e venha sobre nós, amém. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer, eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.